Mas, então, a gente precisa começar observando o que é que está dificultando a superação desse problema. O terceiro passo é o reconhecimento da função do problema na prática. Além desses obstáculos, esse problema ele também tem uma função. Ele também atende a certos interesses. Tem certas pessoas, certos grupos que se beneficiam de alguma maneira desse problema, né? A gente sabe que o racismo beneficia o grupo dos brancos. Muitas pessoas acabam se beneficiando, né, do privilégio branco. Então, existe uma função desse problema na prática. O passo seguinte é a identificação de possíveis maneiras de superar o problema. Aqui a gente já passa para uma interpretação mais da ação, né? A gente vai pensar o que é que pode ser feito para superar esse problema. Eu acho muito importante dizer que a ADC, apesar de ter esse interesse, esse engajamento social, os pesquisadores não são ingênuos. Ninguém aqui acha que a sua pesquisa vai mudar o mundo, eu vou publicar minha tese, acabou o racismo, acabou o machismo, nada disso. Mas, como a gente geralmente faz pesquisa qualitativa, então a gente escolhe um espaço, a gente escolhe um grupo, bastante restrito, às vezes uma sala de aula, uma escola, uma universidade, um posto de saúde. A gente tenta observar como esse problema acontece naquele espaço restrito, né? A gente faz todos esses passos nesse local da pesquisa e tenta buscar maneiras de superar esse problema naquele espaço, mas sabendo que dificilmente apenas a sua pesquisa, apenas a sua ação de pesquisador vai ser suficiente para modificar. Mas mesmo assim a gente tenta, né? A gente tenta levar as pessoas a uma reflexão, a uma autorreflexão sobre os impactos dessa questão na vida delas e para que elas pensem, né, para que elas mesmas decidam e vejam o que é que pode ser feito, né? Ninguém também vai chegar na sala de aula, vai dizer, olha, nessa sala de aula tá cheio de racismo, então nós vamos fazer isso, isso aqui para acabar. Não é assim, né? A gente quer promover um debate, a gente quer promover uma reflexão para tentar mudar de alguma maneira, para tentar superar esse problema, mas sempre contando com a agência, com a ação dos participantes da pesquisa. Não é só o pesquisador, não é só quem está realizando a pesquisa que vai promover assim a grande mudança. O último passo que esses autores propõem é essa reflexão sobre a análise. Depois que você fez lá sua pesquisa, análise coletou, analisou os dados, defendeu, apresentou o artigo, tem que ser feita uma reflexão, né? O que é que você aprendeu, o que é que você percebeu e o que é que as pessoas que estiveram envolvidas também nesse processo, nessa pesquisa, o que é que elas pensam sobre essa atividade que você realizou. É importante também ouvir os participantes, então é uma reflexão coletiva. E a professora Solange Barros, em 2018, no capítulo de um livro, ela propõe um sexto passo, uma sexta etapa para esse modelo. Esse modelo, como eu falei, é de 99, mas recentemente, né, a professora Solange propôs aí uma nova etapa, porque na visão dela, as pesquisas em ADC, elas são cíclicas, né? Então, você termina uma análise já pensando em outra. Então, essa sexta etapa que ela propõe é a identificação de um novo objeto. Então, se você fez a sua análise, você concluiu, entre aspas, a sua pesquisa, né? As pesquisas são sempre sendo transformadas, sendo melhoradas, então você nunca conclui. Por essa razão, ela propõe a identificação de um novo objeto, né? Que você termine ali um projeto que você tinha, mas já pensando em outra questão, até porque, como eu falei, a gente sabe que
uma pesquisa só não vai mudar o mundo. Então, a gente tem que estar sempre observando o que é que está acontecendo para propor novos estudos. Então, a professora Solange Barros também vai classificar a ADC como pesquisa emancipatória, exatamente por esse engajamento, por esse interesse em problemas sociais, geralmente que são associados a questões de desigualdade de poder. A professora Solange diz que a ADC é um tipo de pesquisa emancipatória, que é uma pesquisa que tem como principal objetivo transformar as estruturas de poder. Essa perspectiva da pesquisa emancipatória, ela surgiu também como uma tentativa de se distanciar ou de romper com uma prática acadêmica ainda muito positivista, ainda muito engessada, ainda muito distante da realidade mesmo social. Então, ela tem realmente como objetivo tentar modificar, tentar transformar de alguma forma as estruturas de poder, trazendo, aproximando os pesquisadores, fazendo com que eles assumam esse compromisso. E no cenário latino-americano, a pesquisa emancipatória ela pode ser compreendida como uma prática estratégica no processo de ruptura com as práticas hegemônicas, quais são o racismo, o machismo, o elitismo, que são sustentadas pela colonialidade. Não vou entrar também nesse debate de colonialidade, pós-colonialismo, decolonialidade, mas o que eu queria falar é que, como eu falei, a pesquisa emancipatória ela vem com esse objetivo de romper com essa tradição positivista, que ainda é muito associada aos centros de pesquisa da Europa, dos Estados Unidos, que tem um modo de pesquisar que é muito típico, assim, e muito adequado à realidade deles, mas não significa que é adequado à nossa realidade latino-americana. Nós temos outras questões, nós temos outros problemas, nós temos outra realidade, nós temos outros modelos de universidade, então a gente precisa pensar se essa forma de fazer pesquisa ela condiz com a nossa realidade. Então, a pesquisa emancipatória ela também tem esse potencial de ajudar a romper com esse modelo que foi importado e foi imposto, mas que a gente tem visto que não é assim perfeito ou 100% adequado para a nossa realidade. Agora falando dessa vertente da ADC feminista. Esse termo, pela minha pesquisa, aparece pela primeira vez num livro da professora Michelle Lazar, que é da Universidade de Singapura. Ela organizou esse livro, publicou em 2007. O título do livro é exatamente Análise de Discurso Crítica Feminista, publicado em inglês. Então, é um livro, vocês encontram facilmente na internet, mas por ser em inglês, eu sei que muita gente tem dificuldade para fazer a leitura, para entender os textos. Então, esse também foi, assim, uma motivação para publicar esse artigo, que eu estou finalizando, justamente para tentar divulgar essa vertente, porque eu sei que esse livro, que é a única obra assim, que eu conheço sobre essa vertente, está disponível, mas ainda não é acessível a todo mundo por conta do idioma. E nesse livro, a professora defende a necessidade da consolidação de uma vertente explicitamente feminista da ADC. Porque, como eu falei, desde o seu surgimento, lá na década de 80, que a ADC está interessada por questões de desigualdade social, e o machismo, como a gente sabe, é uma dessas questões. Então, já há mais de 30 anos, diversas pesquisadoras em diversos lugares, elas têm desenvolvido pesquisas sobre questões de gênero com o aporte teórico da ADC. Então, essa vertente, ela meio que é orgânica, A proposta da ADC, ela já meio que previa o surgimento de uma vertente feminista.
Mesmo assim, até então nunca tinha existido assim uma denominação, né, ADC feminista. Então a professora Michelle Lazar propõe que esse termo seja utilizado, que as pesquisadoras coloquem lá no texto. Eu estou adotando a vertente feminista da ADC para deixar isso marcado. E ela defende que isso é importante porque isso ajuda a criar uma rede, né, um fórum para existir o diálogo entre as pesquisadoras, né, para ficar mais fácil a identificação de quem está pesquisando nessa vertente, de quem é que está interessado em questões de gênero e linguagem com o aporte da ADC. Deixa eu ver o que mais. E também tem a questão de trazer o protagonismo, né, de mostrar que é uma área onde as mulheres desenvolvem pesquisas muito importantes, que estão sempre buscando aí novos temas, novas abordagens, porque a gente sabe que a academia é um espaço predominantemente masculino, então é importante a gente marcar, né, essa presença feminina, não por uma questão de identitarismo, não por querer dizer apenas, somos mulheres, estamos aqui, não, mas para mostrar que está sim acontecendo uma transformação, é lenta, é gradual, mas ela está acontecendo. E no Brasil, desde que a ADC chegou aqui, as mulheres elas têm um protagonismo muito grande nesse campo. O periódico Cadernos de Linguagem e Sociedade, que é considerado o primeiro periódico que surgiu com o intuito de divulgar pesquisas em ADC no Brasil, ele foi fundado em 1995 pela professora Isabel Magalhães. E depois disso, nós tivemos uma obra da professora Carmen Rosa Caldas Coutard, publicada em 1997, e livros também de Magalhães e Célia Magalhães em 2000 e 2001. Então, vejam que essas primeiras pesquisas em ADC, não estou nem falando que são pesquisas sobre gênero, mas pesquisas em ADC de modo geral, elas foram introduzidas no Brasil por mulheres. Mais uma vez, isso não é uma questão de identitarismo, não é uma questão de somente dizer por dizer, olha, as mulheres que fizeram, não é isso. Mas realmente de marcar, né, de mostrar a importância, reconhecer as contribuições dessas mulheres no campo. Eu acho que é legal mostrar essa diferenciação, né, porque tantos outros campos de estudo que a gente só vê homens, homens e homens, então é interessante ver um campo com uma presença forte de pesquisadoras. E desde então, né, já há mais de 20 anos, quais são os temas que têm interessado as analistas de discurso críticas no Brasil? Os discursos, as identidades, os letramentos e as representações semióticas. Esses temas eu levantei fazendo a leitura desses trabalhos, né, da vertente feminista aqui no Brasil. Mais uma vez teve essa dificuldade, né, exatamente por não ter lá o termo marcado, mas eu fui buscando, né, os artigos, as teses, etc., dessas pesquisadoras, e eu verifiquei que os interesses mais frequentes são sobre esses temas: discursos, identidades, letramentos e representações semióticas associadas ao gênero social. E elas trazem também uma perspectiva decolonial, porque essas pesquisadoras, sobretudo as pesquisadoras pioneiras, né, e aí eu destaco a minha orientadora, a professora Isabel Magalhães, elas não estão simplesmente reproduzindo as teorias que vêm da Europa, que vêm lá da Inglaterra, do Fairclough, da Bolda. Elas não estão simplesmente traduzindo, né? Não, estão fazendo uma reflexão e adaptando os conceitos, os métodos à nossa realidade. E isso é muito importante para o desenvolvimento do campo aqui no Brasil, né? Como eu falei, a gente não pode simplesmente
copiar o que é feito lá fora, a gente tem que avançar. E isso tem sido feito já há bastante tempo por essas pesquisadoras. E, para mim, uma das principais contribuições das E aí, Monique, eu analistas... posso abrir um parêntese importante? Claro, Ana, claro. Eu acho que a Viviane tem falado nisso, né? Que a gente tem feito uma análise de discurso crítica latino-americana. Exatamente porque a gente tem um recorte decolonial, a gente tem toda uma epistemologia que já é nossa. Então já se Isso, difere da inglesa, né? isso, exatamente. Desculpa, estou interrompida, mas é porque eu Não, dizer, é claro, inevitável. mas é porque você... A Não, isso, gente... você me lembrou, eu ia falar que quem mais recentemente vem, assim, convocando os pesquisadores da ADC a afirmar, porque, na verdade, isso já vem sendo feito, né, mas quem vem, assim, chamando essa necessidade de dizer, olha, a gente não está simplesmente reproduzindo as teorias lá da Inglaterra, a gente está criando nossas coisas, a gente está criando aqui nossos conceitos, numa visão própria, é a professora Viviane Rezende. Mas isso já vem sendo feito, né? Eu percebo isso lendo os trabalhos que já foram realizados. O seu trabalho, Ana, inclusive está lá no artigo que eu estou escrevendo, o seu trabalho, ele adota, sim, essa Obrigada, Monique. perspectiva, sim. Então, é importante a gente reafirmar, né, essa perspectiva decolonial. Mas, além dessa contribuição, outra que eu também considero muito relevante são as contribuições metodológicas para o campo da ADC, que essas pesquisas da vertente feminista elas têm oferecido. E aí eu destaco 3 principais contribuições. Poderia citar várias outras, mas por uma questão cronológica e de hierarquias, né, que ainda existe, a gente não pode negar, mas é uma hierarquia justa, vamos dizer assim, porque essas professoras aqui que eu estou citando, elas realmente vêm contribuindo há muito tempo, então acho que a gente tem que dar o destaque, sim. A professora Viviane Eberle e a professora Débora Figueiredo, elas vêm promovendo análises que vão combinar ADC e linguística sistêmico-funcional. A gente sabe que a ADC surge com uma grande influência da LSF, né? A ADC, assim, ela descende, vamos dizer, entre aspas, da LSF, mas essas professoras, elas propõem uma combinação, assim, bem mais explícita dessas metodologias nas suas análises. E é muito interessante para quem tem o interesse em observar questões assim mais discursivas, mais de representação, vale a pena conferir o trabalho delas. A professora Isabel Magalhães, entre as várias contribuições que a gente também poderia comentar, eu destaco essa relação entre ADC e etnografia e o desenvolvimento do método etnográfico discursivo. Porque quando a ADC surgiu, quando o Fairclough apresentou, né, a ADC, o foco era em análise de textos materiais, né, textos principalmente midiáticos. Mas a professora Isabel, ela sentiu a necessidade de fazer etnografia, né, de ir a campo, de conversar com as pessoas, de fazer observação participante, de fazer entrevistas, e de se relacionar por um bom período de tempo com as pessoas para realmente desenvolver pesquisas. Então, ela propõe essa metodologia etnográfica discursiva, né? Uma etnografia que é centrada no discurso, nas práticas sociais. Outra contribuição da professora Caldas Coulthard, que ela também vem fazendo essa aproximação entre ADC e semiótica social, mais uma teoria assim que são primas, né, ADC e semiótica social, e aí eu coloco entre parênteses multimodalidade, porque ela dá uma ênfase maior à multimodalidade nas análises.
E ela vem desenvolvendo pesquisas, principalmente sobre representações semióticas, e a gente sabe que os discursos eles estão cada vez mais multimodais, multissemióticos, então ela propõe a combinação dessas abordagens para as suas análises. Então, são 3 contribuições, são 3 vertentes metodológicas que esses trabalhos sobre gênero em ADC vem contribuindo, não só para quem tem interesse, não só para pesquisas com foco em questões de gênero, mas para pesquisas do campo do discurso em geral. E aí, eu tento pensar sobre como é que a ADC feminista pode continuar se desenvolvendo e se fortalecendo, e fortalecendo também a ADC como um todo aqui no Brasil. E eu tenho visto os seguintes caminhos, né, que eu falei que são caminhos possíveis, mas que, na verdade, eles já vêm sendo trilhados. Uma aproximação da ADC com a linguística queer, e aí a referência eu coloco como o professor Rodrigo Borba, né, que ele tem um artigo que vai apresentar o que é essa linguística queer, mas basicamente é uma vertente da linguística que faz esse diálogo com os estudos queer, né, da Butler e outros autores, e aí vai tratar das questões de gênero nessa perspectiva. Então, já tenho visto muitos trabalhos interessantes sobre questões de gênero em ADC, mas adotando essas contribuições da linguística queer, e aí eu destaco as pesquisas da professora Maria Carmen Gomes Aires. Ela vem fazendo pesquisas muito relevantes sobre identidades de gênero, sobre pessoas trans, práticas de linguagem de pessoas trans e transfobia também, discurso transfóbico. Outro caminho que eu também enxergo é essa relação entre a ADC e os feminismos críticos. Tem gente que fala em feminismo decolonial, tem gente que fala em feminismo marxista, tem gente que fala em feminismo pós-colonial, aí eu coloquei alguns termos, né, que quem lista esses termos é a Oxi Curiel, mas ela classifica todos esses feminismos como feminismos críticos. E aí, como a Ana falou no início, né, quando a gente começa a estudar feminismo, né, principalmente assim na academia, que ainda é um espaço muito hegemônico, a gente acaba tendo primeiro contato com o feminismo hegemônico, que é o feminismo branco, liberal, e ele é muito, vamos dizer assim, é o que agrada a maioria das pessoas, porque não é tão transgressor, vamos falar dessa maneira, mas os feminismos críticos, eles têm uma visão mais transformadora. A gente não se contenta apenas em ter representantes mulheres na política, em ter campanhas de Dia das Mães que mostrem assim mulheres de diferentes formas. A gente não está se contentando só com isso, a gente quer outras coisas. E aí cada um desses feminismos, o feminismo negro, o feminismo marxista, o feminismo decolonial, vão trazer contribuições também para essa vertente. É importante que a gente conheça, que a gente adote essa perspectiva crítica também com o feminismo para combinar com os estudos em ADC. E outro caminho também são as pesquisas em mídias digitais. Não é só porque é o que eu estou fazendo, não. Mas porque tem sido uma tendência, assim, em todas as áreas, até nesse contexto de pandemia, né, que a gente não pode sair de casa, a gente fica mais nesse meio online, né, se relacionando com as pessoas através do meio digital. Então, existe também essa tendência de realizar pesquisas em espaços virtuais, né? Então, a ADC também pode receber muitas contribuições de pesquisas que foquem em fenômenos que ocorrem no meio digital. São 3 caminhos aí que eu enxergo como promissores para a nossa área.
Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Acho que eu não me estendi muito e agora eu queria mais conversar e ouvir o que é que vocês acham. Enfim, espero que tenham gostado. Monique, Oi? agradecemos a participação, sim, muito interessante. No chat, o chat está bastante movimentado. No momento, os participantes estão colocando os e-mails, né, os nomes completos. E aí, seria o momento para abrirmos para as perguntas, né? Eu gostaria de fazer uma participação. A Ana Paula, que é da área, né, eu não me sinto nem com condições de participar, porque Ana Paula e você, né, são da área e realmente ela teria muito mais condições de mediar, né, nesse momento, e trazer contribuições. Eu vou discordar. Hum. Eu acho que a professora Sueli está num processo de amadurecimento do feminismo, uma fase real dela de vivência e fogos. Sim. Né? Não é isso, professora? Então, eu acho que não, eu acho que eu gostaria muito, professora Sueli, que a senhora falasse, que a senhora perguntasse, porque a gente vai encontrando nas mulheres todas as suas potências, né? Então, às vezes, a gente está numa linguística dura, falando só de teorias, e não percebe que tem todo um conjunto de relações de poderes que estão ali se entrelaçando dentro da academia, e quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente vê que, na verdade, existia uma teoria ali por trás, que não era só o discurso de senso comum que sustentava aqueles poderes, que sejam de homens, sejam de mulheres. Então, a Monique trouxe um pouco dessa discussão, e eu acho que é muito importante que você se sinta fortalecida, que você se sinta segura, já se sente, né? Eu não tenho que dizer isso, mas que para poder falar sobre feminismo, né? Que é uma coisa que a gente vai, na letras, discutir cada vez mais. A Leidiane já fazia essa discussão antes de mim, eu faço agora, e eu espero que outras professoras venham fazer. Vou fazer uma pergunta. Posso? Pode. Assim, antes da tua pergunta, porque o meu não é pergunta, né? É só uma contribuição, aliás, é um comentário, né? Que eu achei muito interessante as etapas da análise, né? Sempre quando eu observo as pesquisas principalmente as pesquisas que não são especificamente da minha área, eu fico observando a metodologia, as formas que foram desenvolvidas. E as etapas, né, que foram apresentadas do Ferkhoff, da Barros, né, da Solange Barros, achei muito interessante, né? Seriam etapas de análise, mas também entrariam com metodologia, não é isso? É a Sim. parte que você apresentou de reconhecer o problema, identificar os obstáculos, a função do problema, né, se esse problema existe, ele sustenta ele sustenta alguma coisa que fortalece faça com que esse problema exista, né? No caso, o feminismo o machismo, né? Não seria totalmente oposição, mas o machismo, ele se sustenta, né? Então, seriam os obstáculos, a função do problema, né? Identificar as maneiras de superar o problema, reflexão sobre a análise e o último, identificar um novo objeto. Falando novamente, né, como pessoa fora da área, identificar um novo objeto. Eu fiquei assim, eu não compreendi no sentido como seria essa parte de identificar um novo objeto metodologicamente, como seria. Achei muito interessante também falar sobre pesquisa emancipatória. Você apresentou diferentes tipos, né? Da ADC feminista, que é um campo com uma presença muito forte de pesquisadoras, né? Bem interessante. E sobre o que a Ana Paula falou, realmente a gente tenho tentado, né? Não é nem tentado, eu tenho conseguido. Assim,
mudar, eu estou realmente passando por um processo, e dentro desse processo, eu compartilho com minhas alunas, compartilho com minhas orientandas, compartilho com minhas orientandas que são mães, que são mulheres, que são solteiras ou não, as vivências, e mostro para elas que é possível ser mãe, ou ter todas as outras funções que mulheres têm, né, ou não, mas que independente dessas funções, nós podemos ser intelectuais, nós podemos fazer pesquisa, nós podemos atuar ativamente dentro da universidade, dentro de uma sala de aula, e o espaço é nosso, né, e eu passo isso para elas. Era mais nesse sentido a contribuição. Perfeito, Suelen. Acho muito importante essa visão, né, e esse seu comprometimento com as suas alunas, porque, como eu falei, né, a academia ela ainda tem muito forte esse imaginário do acadêmico como um homem branco, europeu ou norte-americano, que só se dedica àquilo, não tem, assim, outras questões para lidar na vida. Enfim, tem uma série de privilégios que permitem simplesmente se dedicar aos seus estudos, né? E é por isso que uma menina ou uma mulher que é mãe, que tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, ela não vai conseguir nunca chegar àquele nível, né? Quem pode falar muito bem disso é a Ana, porque essa é a pesquisa dela já há um bom tempo. Mas esse compromisso, né, com a pesquisa emancipatória, com essa perspectiva decolonial e emancipatória, ela é muito importante para empoderar essas alunas e alunos também, claro, pessoas que fogem desse padrão, pessoas trans, pessoas com outras identidades diversas, para que elas saibam que a academia precisa da presença delas, né? A gente só vai avançar quando essas pessoas ocuparem esse espaço. Obrigada, professora. A Ana tem a pergunta, né, Ana? Deixa eu... A minha observação, então, que já tem pergunta aqui rolando. Isso. A minha observação, então, é mais voltada, assim, para o sentido do processo de amadurecimento da própria análise do discurso crítico aqui no Brasil. Porque no momento em que você traz a metodologia de 1992, a metodologia de 1999 e as reformulações feitas tanto pelas Vivianes, né, como feita no livro de etnografia da professora Pesquisa Qualitativa, que foi produzida agora pela Viviane Rezende, pela professora Isabel Magalhães, e quem era o outro autor? André Martins. Era o André? O André É o André. Martins. Pelo André, você já vai percebendo que há um deslocamento de 2 pontos que são fundamentais. Primeiro, do texto para a prática social. E segundo, um deslocamento temporal. Você não observa mais aquilo naquele momento, mas para você compreender o fenômeno qualitativo, você tem que ter uma larga observação. Então, essa escolha desse objeto também é uma escolha desse pesquisador, dessa pesquisadora que mergulha nesse objeto. O que de você vai e o que de você fica depois que você sai dessa pesquisa, né? Então, é como a Monique disse, né? Assim, eu entrei na academia e pesquisei um feminismo que era branco e hegemônico, mas eu já não me reconheço mais parte dele, porque também já não partilho mais desse discurso hegemônico. Por quê? Porque o que fica de você, né, nesse processo de amadurecimento, né? É um mergulho que precisa ser também temporal, para que haja maturação desses saberes, dessas trocas, para que a transformação mude. A transformação não acontece num texto, a transformação não acontece num semestre. Então, existe um tempo, né, para que isso venha a acontecer. E precisa de interações, né? Muitas interações.
É isso, assim, a minha observação, e acho que você tá dando conta, tá lindo o seu trabalho, tá fluindo. Esse já é um recorte que mostra um bom pedaço do que você está produzindo. Obrigada, Ana. Monique, aqui no chat nós temos muitos agradecimentos, né? Muitos elogios, né? Por exemplo, Camila, adorei conhecer mais sobre a análise do discurso crítica feminista, sou estudante da UFV e o que eu sabia era pelos trabalhos da professora Maria Carmen. Gente, não foi tiro, foram fogos. Embora seja possível. Conceição, Isarte, acredito que seja assim. A sua escolha em usar o arcabouço de 1999 revela também a presença da voz feminina na pesquisa, já que a Lili contribuiu para Fairclough ter essa sacada de o discurso é um dos momentos das práticas sociais, concorda? É uma pergunta Sim. Sim, concordo, né? Essa visão de discurso para ABC, né, como uma dimensão da prática social e ela permanece, já vem sido apresentadas outras definições, mas essa permanece ainda entre os pesquisadores da ADC. E bem lembrado, né, a Lili Churiarati, gente, eu sempre encontro para falar o nome dela, é uma das pesquisadoras pioneiras, né, na ADC, tem ela, tem a Ruth Wodak, e até no livro da Michelle Lazar, ela comenta que uma das críticas à ADC é que é uma teoria que se propõe, que se afirma transformadora, contra-hegemônica, mas que ela ainda tem uma presença maior de homens brancos europeus, mas como a autora mostra, né, além dessas pesquisadoras que estão na área desde o início, outras pesquisadoras de vários lugares do mundo têm contribuído muito. Então, o que falta mesmo é o reconhecimento desses trabalhos, né? Falta a gente citar, falta a gente buscar mais essas mulheres e não ficar citando só os mais famosos. Isso mesmo. Sandra Kátia. Oi, Sandra, tudo bem? A ADC Feminista nos traz outra perspectiva além do que vemos na academia. Isso é verdade. Mari Lourdes, né? Colocou aqui uma pergunta. Boa tarde, parabéns, professora Monique, pela exposição. Van Dijk tem apresentado, desde 2015, estudos sobre discursos antirracistas. Você aciona esse autor no seu trabalho ou acredita que dispor Flerkoff e Dick em um estudo por conta das abordagens de cada um deles? Sim, o Van Dijk com certeza é um dos principais autores também do campo. Existe sim uma diferença, né, da proposta dele para a proposta do Fertus, mas não são assim compatíveis. Dá para trazer muitas coisas do Van Dijk, sim, para uma análise que se baseia mais no Fertus. Por exemplo, ele tem uma noção de ideologia que é um pouco diferente da visão do Fertus, porque ele já pensa, né, que as ideologias elas também podem ter uma dimensão positiva, não só negativa, mas eu acho que desde que feitas as ressalvas necessárias, né, e importantes, você pode sim combinar esses dois autores, como acho que praticamente todos nós aqui fazemos, eu, Gustavo, Ana, Claudênia, só para citar o pessoal que está aqui. Mas tendo esse cuidado, né, não fica inadequado de forma alguma. Certo, inclusive aqui a Conceição, né, comenta exatamente isso, né, pesquisa COS e usa as duas abordagens na tese, a sociocognitiva e a dialético-relacional. Jonathan está elogiando, amei, foi muito enriquecedor. E Raquel Rodrigues, sou orientanda do Borba na UFRJ e achei muito interessante, pois não conhecia a Lazar. Obrigada pela oportunidade.
Várias Ai, que pessoas. legal. Diga para o seu orientador que eu sou fã. Muito fã dele. Ela está dizendo que também. Ainda não tive a oportunidade de conhecer, de conversar com o professor Rodrigo Borba, mas tenho lido bastante e tem contribuído demais para a minha pesquisa de doutorado. Ai, que bom. Eu queria saber das que estão aqui participando, se a Conceição, ou a Mari, ou a própria Raquel gostaria de aparecer, né, conversar, fazer uma pergunta para a Monique, né, se vocês quiserem participar, sintam-se à vontade, certo? Uma pergunta, Monique, você falou que dentro da pesquisa apresentou a parte metodológica e disse que as pesquisas podem acontecer em diferentes espaços, digamos assim. Qual é o espaço que você pretende analisar? Você falou que pode ser em hospitais, em escolas, em Isso. comunidades e tal. E qual é o seu? Então, a minha pesquisa de doutorado eu estou fazendo no Facebook. Eu estou analisando um corpus do Facebook, que são postagens de campanhas contra o machismo, de modo específico as campanhas Meu Primeiro Assédio e Meu Amigo Secreto, foram campanhas de 2015, mas acredito que muita gente se lembre, porque tiveram uma grande repercussão. Então, eu estou coletando postagens dessas hashtags para fazer uma análise, mas eu também pretendo conversar com as mulheres que fizeram essas postagens, porque eu estou adotando a metodologia da etnografia online centrada no discurso. Já tem aí uma outra vertente da etnografia para o espaço virtual. Então, essa metodologia prevê não só a coleta e a análise do corpus escrito, né, das postagens, mas também uma interação com as pessoas que produziram esse material, né? Então, eu também pretendo fazer entrevistas com essas mulheres que participaram dessas campanhas, além de analisar as postagens e os perfis e as interações que elas tiveram no Facebook. Mas os espaços são múltiplos, né? O Gustavo fez a pesquisa na Unilab, a Rebeca, nossa colega também lá da UFC, fez pesquisa em postos de saúde, a Claudênia está fazendo em sala de aula, então são muitas possibilidades. Gente, Ana, aqui no chat não temos mais perguntas, né? Ana, gostaria de dar mais alguma contribuição para a gente concluir? Monique, eu tenho uma pergunta. De que forma, que categorias são analisadas no texto para que você faça a análise das práticas sociais e discursivas? Na hora que você vai olhar para o seu texto, né, você pegou lá a hashtag, tirou de um determinado suporte, então você está analisando local, período, tempo, relação multimodal, texto anterior, texto posterior, assim, quais são as categorias físicas, materiais e linguísticas que são consideradas na hora que você vai analisar uma postagem dessa tão complexa? Sim. Então, como eu falei, eu não estou usando só a ADC, mas da ADC eu estou utilizando as categorias da intertextualidade e avaliação, que são duas categorias propostas por Perlo em 2001 e em 2003. Mas, como essas postagens, elas têm essa estrutura de uma narrativa, então, por isso eu busquei também a metodologia, a abordagem da análise das narrativas, e aí elas já fornecem as categorias para analisar
a estrutura narrativa, o tempo, o espaço, os participantes, as avaliações e, mais especificamente, essa característica de serem narrativas digitais, né, que foram feitas no Facebook, tem ainda a questão dos aspectos multimodais, né, as interações e os recursos da rede social que permitem modificar, fazer esses textos de uma forma muito particular. Então, também vou observar os comentários, as curtidas, compartilhamentos, tudo isso entra na análise também. Mas você considera, por exemplo, o suporte, quer dizer, aquele texto está vinculado na página de Facebook. Aí Sim. No Facebook, você vai ter um certo tipo de peça publicitária que vai estar na coluna direita. Então, você printa isso, entendeu? Porque, Sim. por exemplo, uma coisa é eu ter uma campanha de assédio vendendo cachorro-quente, e outra coisa é eu ter uma campanha de assédio vendendo absorvente. Ou seja, Sim. ele está, né? Ele está se utilizando daquela violência para ganhar dinheiro. E quando eu tenho com cachorro-quente, é uma coisa absolutamente desvinculada, né? Então, você está Sim. começando a observar essas relações, porque não é só a narrativa interna, né? Mas o significado da página Sim. todo. Isso. É É um isso. dos tipos de contexto que a metodologia das narrativas compartilhadas, que é da professora Page, e ela propõe essa metodologia para análise das narrativas digitais, e aí ela coloca que elas têm diferentes níveis, diferentes tipos de contexto, e um desses contextos é o contexto da rede social, né, e dos recursos que estão dispostos nela, e que precisam também ser observados na análise. Mas, assim, tem essa dificuldade de que esses textos eles estão sempre se modificando, porque se eu abrir hoje a página da postagem, a publicidade que vai aparecer ali do lado não é a mesma que apareceu ontem, né? Porque Entendi. essas páginas estão sempre sendo atualizadas. Então, tem coisas que não tem como a gente fazer uma análise assim que Uma análise finalize. É uma de um análise dado contínua. duradouro, contínua. Deixa eu tirar só mais uma dúvida, eu juro que é a última. Claro, claro. Quando você investigou, né, todas essas mulheres que estão trabalhando com análise de discurso crítico e com feminismo, você identificou autoras que têm já um nome nacional, que são mulheres negras Então, ou Ana, indígenas? então, da ADC mesmo, Sim. eu tô lembrando aqui da Cassandra Sim. Muniz, Litiane Macedo, também estou citando. A Ana Lúcia Silva Souza, ela não usa tanto a ADC, ela tem a perspectiva da linguística aplicada crítica, da linguística aplicada, mas não é tanto da ADC, mas é porque são áreas muito afins, né? Mas o foco dessa pesquisa que eu estou fazendo é mesmo ADC e estudos de gênero. Então, já fica mais restrito, e aí realmente são poucas pesquisadoras negras, infelizmente. Mas no campo assim mais amplo da linguística aplicada crítica, aí sim a gente já consegue citar outros nomes, né? Além da Ana Lúcia Silva Souza, tem também a Glenda Mello, Sim. tem, enfim, já tem mais nomes que eu também trago na tese, mas falando de ADC, aí o Mesmo número bem assim, com restrito. projeção, né, vamos dizer. A gente sabe que tem muita Isso. gente fazendo, mas para conseguir uma projeção é bem mais difícil para essas mulheres, a gente sabe. Obrigada, Monique. Obrigada também, Ana.
acredito que a gente possa encerrar aqui com o comentário do Jonas, né? Parabéns, Monique. Tem uma frase de Paulo Freire que curto muito, e ela é a seguinte: talvez a educação não possa tudo, mas alguma coisa fundamental ela pode. Então, a partir do seu trabalho, como você bem falou, que ele não pode mudar o mundo, mas algo essencial e fundamental ele pode sim. Pesquisa maravilhosa. E isso é muito verdade, né? Você fala de uma forma muito consciente, que o meu trabalho não pode mudar, mas são trabalhos como esses, né, nessa linha, como você falou, pesquisas emancipatórias que fazem as diferenças, que realizam as mudanças, né? Então, parabéns pelo trabalho, Monique. Parabéns pela pessoa também, que a gente começa a perceber que você é, né? Não posso falar porque não tenho tanta amizade como a Ana Paula, né? Mas só pelo pequeno discurso, a gente consegue perceber muita coisa. Maurília está também parabenizando, e aí você pode agora fazer as considerações finais só para a gente concluir, mas já agradeço muito. Estou encantada com a sua Tá. pesquisa. Muito obrigada. Só quero agradecer a presença de todo mundo, mais uma vez o convite da Ana, a sua mediação, Sueli, você também. Estou muito feliz de ter te conhecido e estar tendo essa interação. Também queria dizer que quem estivesse interessado por algum texto, algum autor que eu citei, pode me passar e-mail, eu vou colocar aqui o meu e-mail no chat. E aí, se alguém quiser me pedir bibliografia, sugestão de leitura, pode fazer o pedido por e-mail que eu mando, que eu tiver, tá? Sem problema nenhum. E obrigada por terem assistido. Eu sei que ninguém aguenta mais ver live. É tanta live, então a gente teve um número muito bom de pessoas. Fico muito feliz. E obrigada, gente. Nós que agradecemos, agradeço também a participação de todos e de todos, né, até o final, muitas pessoas, né, teve um aluno, uma aluna, eu só quero dizer aluno, né, mas tem muitas pessoas que não são alunos, são professores, né, que estão participando, desculpa, mas é porque é o hábito de falar aluno. Uma participante pediu para saber se você iria enviar o slide, mas aí como você já disponibilizou o seu e-mail, aí vocês podem mandar diretamente a solicitação para ela, certo? Agradeço muito a participação. Ana, agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui, apesar de eu não